Peço ao senhor vice-presidente dessa casa, Carlos Alberto, que faça a leitura dos pareceres. Leitura do parecer do projeto de lei número 025/2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 25 de 2015. Parecer ao projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Batiba para o exercício de 2016. Diretoria do Poder Executivo, o presente projeto de lei, submetido ao crivo deste Poder Legislativo, visa dispor sobre a lei orçamentária para o exercício de 2016. Dessa forma, foi-nos encaminhado para análise e emissão de parecer jurídico. Nessa perspectiva, permite ressaltar que a Carta Magna otorgada ao chefe do Poder Executivo, em caráter de exclusividade, a prerrogativa de deflagrar o processo legislativo de leis que disponham, entre outros, sobre matéria orçamentária. Portanto, é inquestionável que a matéria, objeto da proposta legislativa em apreço, é de iniciativa legitimamente privativa do prefeito municipal, por tratar-se normativamente de disposições que disciplinam a matéria orçamentária. Contudo, quanto o projeto a ser emendado pelo Legislativo é de competência constitucional atribuída com exclusividade à sua iniciativa, ao chefe do Executivo. Toda cautela se faz necessária para que, a título de emenda, acrescentando ou suprimindo ou modificando, não transforme o Legislativo no titular daquela iniciativa que a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município reservou ao Executivo, ou, em outras palavras, a título de emendar não acabe o legislador por substituir o projeto inicial. Assim, atento ao que dispõe o artigo 165, parágrafo 3º da Constituição Federal, o artigo 126 da Lei Orgânica Municipal, as emendas ao projeto de lei orçamentária anual e aos primeiros exige a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Uma vez elaborado o parecer finado da comissão permanente, este deve ser encaminhado ao plenário para votação. Faz a sistematização das decisões, é gerado o autógrafo, encaminhando-se o documento ao prefeito, que recebe o projeto, uma vez sancionado, o projeto é publicado. Observe-se que, para aprovação da matéria, o projeto dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, força do que dispõe o artigo 50, parágrafo 3º, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Feitas essas considerações, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 25 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Em discussão do projeto de lei número 025/2015. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Lei 025/2015. Favoráveis permaneçam como estão. Os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor Carlos Alberto que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças. Comissão de Finanças, Justamente e Tomada de Contas. Parecer. Antes de relatarmos o projeto de lei número 25 de 2015, é importante fazermos algumas considerações. O município estima para o exercício de 2016 uma receita de R$ 54.850.000. Sobre os recursos, destacamos que a pasta com maior previsão orçamentária é da Secretaria de Educação, com quase 21 milhões. Em seguida, de Saúde, com quase 13 milhões. E o setor com menos previsão foi de Controle Interno, com quase R$ 170 mil. Com base na legislação vigente, o projeto de lei número 25 de 2015 recebeu 27 emendas de autoria do vereador Luciano Miranda Salgado e emendas de autoria do valor de todos os parlamentares que foram acolhidas integralmente. Emenda número 1. Órgão, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Projeto de Atividade, abertura da rubrica para constar de praça saudável no bairro Boa Esperança, valor da rubrica de R$ 1.000. A emenda número 2. Abertura de rubrica no valor de R$ 1.000 à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Emenda número 3, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, abertura de rubrica para implantação de calçada cidadã no centro das cidades.
Emenda número 4, abertura de rubrica para aquisição de implementos agrícolas para atender a Associação de Produtores Rurais, no valor de R$1.000. Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, abertura de rubrica para convênio com a Associação do Córrego Carangola, visando a instalação de equipamentos. A número 6, também na Secretaria Municipal de Obras, abertura de rubrica para instalação de elevador de prédio da Prefeitura Municipal. Emenda número 7, abertura de rubrica para manutenção de transporte universitário. Número 8, abertura de rubrica para manutenção de restauração da Biblioteca Municipal. Emenda número 9, abertura de rubrica para manutenção do Arsenal Teatral Paixão e Morte de Cristo. Emenda número 10, abertura de rubrica para construção e implantação do Centro de Referência de Juventude. Emenda número 11, abertura de rubrica para manutenção da festa de Corpus Christi. Número 12, abertura de rubrica para manutenção da Semana da Juventude de Ibatiba. Número 13, abertura de rubrica para a construção do Monumento do Carreiro. Número 14, abertura de rubrica para a manutenção da festa da padroeira da cidade. Número 15, da Secretaria do Meio Ambiente, abertura de rubrica para a manutenção do Dia do Evangelho. Número 16, abertura de rubrica para a manutenção do Encontro dos Jipeiros. Número 17, abertura de rubrica para a manutenção do Encontro dos Trilheiros. Número 18, para a manutenção de encontros dos motociclistas. Número 19, para a implantação do pré-vestibular gratuito. Número 20, abertura da rubrica para a implantação do cursinho pré-IFES. Número 21, abertura de rubrica para a realização da Feira de Negócios de Ibatiba 2016. Número 22, abertura de rubrica para a construção da pista de skate. Número 23, abertura de rubrica para a realização do Campeonato Municipal de Futebol. Número 24, abertura de rubrica para a implantação de ações de combate às drogas e de acolhimento a cuidado de dependentes químicos em situação de vulnerabilidade social, em parceria com a Casa Reviver. Número 25, abertura de rubrica para a realização do concurso municipal de qualidade do café. Número 26, abertura de rubrica para a construção de pontes de cimento da comunidade de Cafarnaú, Santa Clara, perto da propriedade do senhor Tecão, do senhor João Dica. Número 27, abertura de rubrica para a construção do Monumento da Bíblia na Praça Davi Gomes. Para o alcance dos projetos de trabalho acima descritos, sugerimos os seguintes cancelamentos compensatórios. Secretaria Municipal de Obras e Serviço Urbano, manutenção das atividades dos de asfalto, material de consumo, da Secretaria Municipal de Agricultura, manutenção de frotas e veículos, manutenção de consumo, Secretaria Municipal de Educação, construção e manutenção de reformas, obras e instalação, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, manutenção da frota de veículos, Secretaria Municipal de Administração, outros serviços de terceiros, Secretaria Municipal de Esporte, manutenção de atividades esportivas, Secretaria Municipal de Saúde, manutenção e equipamento de frota. Feitas as considerações, após detida análise das emendas apresentadas, concluímos que as emendas apresentadas são compatíveis com o plano plurianual da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Além disso, as emendas indicam os recursos necessários provenientes às anulações de despesas excluídas que indicam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias e constitucionais. Antes exposto, a Comissão de Finanças e Orçamento tomar de conta, manifesta favoravelmente ao projeto de lei de autoria do Poder Executivo com as emendas apresentadas, que passa a fazer a integrante da presente lei. Elias Cândido Silveira, Silvio Rodrigues de Oliveira e Luciano Miranda Salgado. Senhor presidente, pela ordem. Quero apresentar mais duas emendas, dois destaques ao projeto de lei orçamentária, alterando o parágrafo 8º da PLO 2016, ficando autorizada a concessão de ajuda financeira a entidades sem fins lucrativos na área de educação, cultura, esporte, agricultura, saúde, assistência social e dependência química. Eles não colocaram a palavra dependência química. Eu estou pedindo para incluir dependência química e entidades estudantis. Então, principalmente dependência química, porque Vossa Excelência liderou um grande projeto aí da Casa Reviver e futuramente a entidade precisa de recurso financeiro e essa casa precisa de estar legitimando isso. A segunda emenda que eu apresento, o segundo destaque que eu apresento, é alterando o parágrafo 1º do artigo 5º. Fica o Poder Executivo Municipal de Ibatiba autorizado a abrir créditos adicionais suplementares de até o limite de 10% do valor total da despesa fixada na Lei Orçamentária Anual, de acordo com o disposto no artigo 7º,
parágrafo 1º e artigo 42 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, utilizando como fonte de recursos as definidas no artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 1964, e recursos de convênios, conforme parecer consulta TCE-ES número 028, de 8 de julho de 2004, independentemente da fonte de recurso prevista para a despesa. Então, apresento as duas emendas e peço que sejam inclusas no relatório final da Comissão de Finanças. Obrigado. A segunda emenda, vereador Silvio Rodrigues, é limitando em até 10% do valor total da despesa fixada na questão de suplementação. Obrigado. Primeiro, nós vamos colocar em votação as emendas que constam do relatório. E após nós vamos colocar as duas emendas em destaque do requerimento verbal. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta do projeto de lei número 025/2015 com as emendas apresentadas. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a emenda substitutiva ao projeto de lei número 025/2015, que altera o artigo 8º. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a emenda do artigo 5º, inciso 1, do projeto de lei 025, que altera o limite de 20% para 10%. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 025, com as emendas aprovadas. Pela ordem. Concedo. Nós estamos votando o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o ano de 2016. Ou seja, o que a prefeitura vai arrecadar e aonde ela vai gastar esse recurso financeiro. O prefeito está orçando, planejando arrecadar no ano que vem 55 milhões de reais aproximadamente. 55 milhões de reais aproximadamente. Isso demonstra que em toda a gestão do atual prefeito, os recursos têm aumentado. O primeiro orçamento votado aqui em 2013 para o orçamento que estamos votando hoje, sempre aumentou os recursos financeiros. É até bom isso para Ibatiba, porque demonstra que nós não estamos em crise financeira, ou que o Fantástico terá que aparecer aqui brevemente, porque as obras não estão saindo, as melhorias não estão saindo. Pronto-socorro, a AMA municipal fechada porque teve um problema com infestação de piolho de pombo. Unidade de saúde Santa Maria fechada há quase 2 meses devido à falta de água. Eu estive na comunidade junto com o vereador Elias, presenciamos a unidade de saúde fechada por falta de água. Quer dizer, está faltando dinheiro. Mas agora nós estamos aprovando um orçamento para o próximo ano e buscando as palavras proferidas aqui pelo presidente da Câmara, o vereador Marcos. Se Deus quiser, Deus abençoar, nós teremos pessoas competentes nos lugares necessários para que o nosso povo
tenha aquela administração que tanto foi prometida por amor a Ibatiba. Por quê? Nós precisamos que as melhorias cheguem àqueles que mais precisam. O poder público é para atender a sociedade, preferencialmente os que mais necessitam. E aí, eu quero parabenizar essa Câmara. Parabenizar essa Câmara porque está aprovando um orçamento. Nós entraremos em recesso recentemente, mas está aprovando um orçamento que transparece atender os interesses da sociedade de Ibatiba. Atender os interesses da sociedade de Ibatiba. E aí, algumas demandas são primordiais nesse orçamento. E, infelizmente, o prefeito, mais uma vez, não incluiu. Como o recurso financeiro para a Casa Reviver. Poderia já estar incluso aí, para evitar que ano que vem, ou em outra sessão, precisamos vir aqui, votar novamente e talvez atrasar o repasse. Porque vir aqui e votar é obrigação nossa. Agora, a instituição demorar a abrir as portas por falta de dinheiro público, devido à falta de planejamento, é incompetência do gestor do Poder Executivo. Porque poderia muito bem, vereador Ezequias, já está aqui a rubrica para a Casa Reviver. Nem sequer no bojo do orçamento tinha autorização para convênio com entidade daquela modalidade. Presidente Marcos, junto com a Câmara, junto com as igrejas, principalmente a Igreja Católica, Sociedade de Ibatiba, faz um belo trabalho na área de recuperação de dependência química. Um brilhante trabalho que precisa ser reconhecido, mas o Poder Executivo não põe no orçamento autorização para mandar dinheiro para lá. E a Câmara, sabiamente, liderado por nós 9 vereadores, corrige essa distorção. Sabe por quê, vereador Silvio? Para evitar que demore 3, 4, 5 meses a entidade receber dinheiro. E aí, acho que prioridade número 1, vereador Ezequias já falou, vereador Ivanito já falou aqui, mas é luta de todos os parlamentares. É a questão dos implementos agrícolas para as associações rurais. É luta de todos, vereador Marcos, Carlos Alberto, Ezequias, Silvio, Jorci, Elias, Jango e vereador Luciano. Então eu acho que prioridade também é a questão dos implementos agrícolas para as associações comunitárias. Saúdo aqui o presidente da Associação do Cabeceira dos Paulo, Eliel, em nome dele saúdo todos. Por quê? O vereador Silvio, juntamente com o deputado Lelo Coimbra, luta do ex-prefeito Dr. Johnson e também do atual prefeito Zé Alcúricas, que homologou a entrega, e trouxeram os tratores para o município. E aí eles estão com a ferramenta, eles estão com o cabo, mas não tem a enxada. E como é que eles vão tocar as suas agriculturas? Precisamos que o prefeito priorize esses investimentos. O orçamento está aí, apesar, já estou concluindo, que essa semana a Gazeta divulgou que nós vamos perder, presidente, quase 500 mil reais de arrecadação de ICMS. Quase 500 mil reais de arrecadação de ICMS. A Gazeta divulgou índice do governo do Estado. Então nós precisamos de priorizar esses investimentos. E aí acho que o prefeito poderia também garantir no último ano de governo dele um grande evento do Dia do Evangélico, um grande evento da Festa da Padroeira, cumprir a promessa de campanha do transporte universitário, realizar aqui a feira de negócios que empresários do nosso município querem que realiza. E Una realizou, Silvio é empresário, sabe disso, foi um sucesso, movimentou na cadeia da economia de Una mais de R$1 milhão. Empresários que tinham estoques de mais de 6 meses, conseguiram vender tudo naquele final de semana da feira de negócios. Então, prefeito, atenda os interesses dessa Câmara. O que os vereadores aqui falam não é nada para te prejudicar, são apenas para fazer um bom governo. Muito obrigado. Em discussão. Ninguém mais a discutir. Em votação.
Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 030/2015. Peço ao senhor Carlos Alberto que faça a leitura do parecer conjunto da Comissão Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria de solicitar a retirada da minha emenda aditiva número 01 ao referido projeto, que tratava de Conselho Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal, que o prefeito mandou para essa casa já a proposição. Obrigado. A mesa acata, seu requerimento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Saúde, Comissão de Juventude, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Projeto de Lei número 30 de 2015. Parecer conjunto das Comissões Reunidas de Legislação, de Constituição e Justiça, Saúde, Juventude, Cultura, Esporte, Meio Ambiente e Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 30 de 2015, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à execução do serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário do município e autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado do Espírito Santo no modo do artigo 241 da Constituição Federal de 88, a celebrar contrato com a Companhia Espírito Santense de Saneamento e delegar a regulação e fiscalização à Agência Reguladora Estadual, nos termos das leis federais número 11.445 de 2008, 11.107 de 2005 e a Lei Estadual número 9096 de 2008 e das outras providências. Parecer pela constitucionalidade e legalidade. O presente projeto de lei de autoria do Poder Executivo objetiva regulamentar os artigos 207 e 212 da Lei Orgânica do Município de Ibatiba, no que concerne aos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Pretende ainda autorizar a celebração de contrato do programa com a Companhia Espírito Santense, a CESAM, delegando a prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Ibatiba. A propositura reúne condições jurídicas para prosseguir. No plano da competência legislativa, a proposição não contém vício, pois trata de questão que interessa ao município, em conformidade com a autonomia que a forma federativa lhe garante, não só encontrando entre aquelas matérias que se inserem no domínio da competência da União e do Estado. Do ponto de vista jurídico constitucional, incumbe o município, tanto quanto a União dos Estados e Federal, promover o programa de construção de moradias e a melhoria nas condições habitacionais e saneamento básico. Demais ainda, mesmo quando for objeto de delegação, a mesma lei impõe como condição de validade dos contratos, que tenham por objetivo a prestação de serviço público de saneamento básico. Nesse sentido, considerando a relevância socioeconômica desse serviço e a necessidade de planejamento e integração da sua gestão, a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 23, incisos 6 e 9, a competência comum dos entes federados para a proteção ambiental, o controle da poluição, a promoção de programas habitacionais e a melhoria das condições de saneamento, introduzindo em caráter complementar em seus artigos 241 a figura da gestão associada nas áreas de competência comum. Não obstante tais imperativos, a história do saneamento registra pouco nenhum interesse dos governos em definir regras para fiscalizar o serviço. A predominância absoluta de empresas estatais no setor fortalece a ideia de que o Estado autorregula, sem sujeitar a qualquer controle da sociedade, assim como a noção equivocada de que a atuação da empresa, por ser estatal, tem automaticamente caráter público, o que nem sempre corresponde com a realidade dos fatos, devendo, portanto, receber do poder público a mesma preocupação e o controle rígido à prestação de serviços públicos pelo setor privado. Destacar que a relevância da propositura reside no estabelecimento de base político-institucional que permitirão às autoridades municipais, a um só tempo, a adoção de medidas cabíveis no âmbito local e o estabelecimento do mecanismo de interação com o governo do Estado do Espírito Santo e dos demais municípios, integrando a região do Caparaó. Por fim, cabe consignar que a medida, ao ser aprovada, viabilizará a adoção de ações imediatas, constituindo-se em instrumento de interlocução e negociação entre o governo municipal, estadual e federal.
para o desenvolvimento institucional das políticas públicas do município de Ibatiba. Com essa consideração, as comissões pertinentes opinam pela aprovação do projeto, tendo em vista seus relevantes interesses públicos. A Comissão de Finanças e Tomada de Contas se manifesta no sentido de que nada obsta a sua aprovação, uma vez que a despesa decorrente dessa lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias e suplementares, se necessário. Para aprovação da matéria, dependerá do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, for do que dispõe o artigo 50, parágrafo 2º, incisos 4 e 13 da Lei Orgânica. Forte nesse argumento, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 30 de 2015. E no mérito, as comissões de Saúde, Juventude, Cultura, Esporte, Meio Ambiente, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas votam pela aprovação da matéria. Na forma do substitutivo, hora apresentado. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Saúde, Carlos Alberto Santos, Elias Cândido Silveira e João Brito Pereira Filho. Comissão de Meio Ambiente, Luciano Miranda Salgado, Elias Cândido Silveira e Carlos Alberto Santos. Comissão de Finanças, Elias Cândido Silveira, Luciano Miranda Salgado e Silvio Rodrigues de Oliveira. Em discussão, o parecer conjunto das comissões do projeto de lei número 030/2015. Em discussão. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam comissão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor Carlos Alberto, vice-presidente dessa casa, que faça a leitura das emendas individuais do vereador Luciano Salgado. Emenda aditiva número 2 de 2015 ao projeto de lei número 30 de 2015, que no prazo de 24 meses o Poder Executivo enviará para a Câmara Municipal o projeto de lei que disporá sobre a extensão do perímetro urbano na sede do município. Emenda aditiva número 3 de 2015 ao projeto de lei número 30, que no prazo de 24 meses o Poder Executivo enviará para a Câmara Municipal projeto de lei que criará cargos efetivos para o serviço de pró-rural, abastecimento de água às comunidades Santa Clara e Criciúma. Em discussão, as duas emendas propostas pelo vereador Luciano. Pela ordem. Concedo. Para ficar bem claro para os nossos queridos vereadores e a sociedade que nos ouve, as emendas que eu apresentei individualmente, uma trata de, no prazo de até 24 meses, a prefeitura, independente de quem quer que seja o prefeito, garantir a legalidade na extensão do perímetro urbano do nosso município. Foi muito claro o Martinelli, representando a CESAM, em uma reunião aqui conosco, que alguns bairros não recebem investimento porque ainda não estão legitimados. E existe centenas de moradores que poderiam ter alguns benefícios que também não conseguem, porque alguns locais considerados como bairros ainda são zona rural no documento legítimo. Então, uma emenda é garantir que a prefeitura, no prazo máximo de até 24 meses, pode fazer isso amanhã, daqui um dia, daqui uma semana, mas até 24 meses, ela garanta a extensão do perímetro urbano para regularizar esses bairros. A outra emenda é garantir que a prefeitura também encaminhe para cá, num prazo de até 24 meses, uma estruturação do pró-rural de Santa Clara e Criciúma. Hoje nós temos duas comunidades importantes, Santa Clara e Criciúma, vereador Silvio, atendido com água, que a prefeitura faz a gestão. Só que, às vezes, por ineficiência administrativa, os moradores daquelas comunidades ficam sem água, recebem água de má qualidade. Então nós precisamos de colocar nesses dois locais servidores efetivos, treinados, capacitados, para garantir que aquela comunidade de Santa Clara, comunidade de Criciúma, aqui muito bem representada, não só aquela comunidade, mas todo o município, pelos vereadores Jorci e João Brito, assim como nós vereadores também, mas que aquelas comunidades tenham um serviço de água de respeito.
É o nosso desejo. Por quê? Colocando funcionário efetivo, ele vai ser treinado, ele vai ser preparado, troca o prefeito, mas não troca o funcionário. E aí aquele povo vai ter o respeito e a dignidade que merece. É a defesa do direito de Santa Clara e Criciúma. Muito obrigado. Senhor presidente, e o nobre vereador Luciano também, não de forma alguma ser desfavorável às suas emendas, ainda mais essa que consta aqui a respeito do que virá à Câmara, sobre o projeto que é disporar sobre a extensão do perímetro urbano, é algo que é desejado tanto por nós, também pelas comunidades, principalmente do Córrego dos Carangolas, que já está dentro da cidade e não faz parte do perímetro urbano. Mas essa questão sobre criar cargos efetivos para os serviços, isso é prerrogativa exclusiva do Executivo. Então, aí no caso, está tendo um vício de iniciativa, já que isso nós não podemos fazer. Pelote, presidente. Concedo. Eu até compreendo o vício de iniciativa. Nós estamos debatendo um plano municipal de saneamento, que no debate do plano, nós podemos fazer essas inclusões e alterações. No debate do plano. Mas quando nós exigimos... Desculpa, Sim. Senhor presidente. Discussão. O que acontece é o seguinte, que aí nós estamos obrigando a criação de um cargo efetivo, que não é prerrogativa nossa. Mesmo achando que seu pensamento está correto, a ideia é boa, está entendendo? Agora, nós não podemos fazer a criação de cargos. Mas se nós estamos obrigando, nós vamos estar obrigando o prefeito a criar um cargo que é prerrogativa dele, não é nossa. Tudo bem, com todo respeito a vossa... Eu quero entender. Com todo respeito a Vossa Excelência, vamos fazer o seguinte, vamos à Câmara dar a contribuição para Santa Clara e Criciúma. Se o prefeito compreender na legislação que não pode, ele veta, e nós aqui mantemos o veto. Porque nós já votamos legislações aqui, que talvez não entendíamos que podia, e foi vetada lá. O que nós deveríamos fazer era essa lei autorizativa, que também não serve, assim, entre aspas, não serve para nada. Porque autorizar o prefeito a fazer uma coisa que é obrigação dele é enxugar gelo, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu entendo, é o meu entendimento, não sei se os nossos pares votam da mesma forma, mas é vício de iniciativa, criar cargo de efetivo é prerrogativa do Executivo. Mais alguém a discutir? Ninguém mais a discutir? Em votação, a emenda número 2, que aumenta o prazo de no máximo 24 meses. O Executivo enviará para a Câmara Municipal o projeto de lei que disponibilizará sobre a extensão do perímetro urbano na sede do município. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a emenda número 3/2015, que estabelece o prazo de 24 meses. O Poder Executivo enviará para a Câmara Municipal o projeto de lei que criará cargos efetivos para o serviço do pró-rural, abastecimento de água da comunidade de Santa Clara e Criciúma. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Rejeitada a emenda. Em discussão, o projeto de lei 030/2015, com a emenda apresentada e aprovada. Pela ótima, forma presidente. substitutiva. Concedo. Estamos votando agora um projeto de lei de tamanha importância para o município de Batiba. Tanto na área econômica, quanto na área ambiental, quanto na área social, quanto na área da saúde, porque recurso investido em saneamento básico é certeza de mais qualidade de vida, de redução de problemas na área da saúde pública, enfim, estamos votando uma grande iniciativa para o nosso município. E aí precisamos destacar alguma coisa
para a sociedade conseguir compreender o quanto é complexo a administração pública. 10 de dezembro de 2015, praticamente, vereador Silvio, 13 anos após o início do debate sobre saneamento básico em Ibatiba. Quando Soníter foi prefeito, Antônio Gomes vice-prefeito, começou no município de Ibatiba o investimento em saneamento básico. Naquele momento não deu continuidade, por questões de falta de recursos, questões técnicas e tudo mais. Mas há mais de 13 anos atrás, isso foi iniciado. E agora que nós vamos avançar de fato. Olha a complexidade da administração pública. A CESAM agora apresenta para o município um investimento na ordem de 25 milhões ou mais. Vai garantir que Ibatiba tenha 100% de esgoto sanitário. Vai garantir que Ibatiba ajude a salvar o Rio Pardo. Vai garantir que Ibatiba seja um dos primeiros municípios do estado do Espírito Santo a ter 100% de esgoto tratado na sede do município. E aí, soma as minhas palavras, as palavras do presidente da Câmara, o vereador Marcos, quando parabenizou o vereador Ezequias. E aqui quero parabenizar o Ezequias, em nome dele, estender a todos os ex-vereadores que já defenderam, já empreitaram aqui nesta casa e enfrentaram a CESAM. Esta Câmara, os 9 parlamentares, a assessoria técnica e jurídica, todos os servidores, em momento algum se omitiram em debater com a CESAM os direitos do nosso povo. Tentamos com a CESAM que abraçasse o horto florestal, tentamos com a CESAM que preservasse e reflorestasse nascente, tentamos com a CESAM que construísse fossas sépticas, tentamos com a CESAM que construísse caixa seca, tentamos com a CESAM centenas e centenas de investimentos. Mas, infelizmente, as limitações das legislações não permitem que a CESAM faça esses tipos de investimento. Infelizmente, não avançamos nisso. Mas essa Câmara reuniu lá em Vitória, vereador Carlos Alberto, vereador Ivanito, vereador Elias, vereador Luciano, procurador Leandro. Os demais vereadores não foram porque tinham outros compromissos, mas deixaram as suas demandas apresentadas para que nós levássemos até a diretoria da CESAM. Marcamos um outro encontro com a CESAM aqui em Ibatiba. Eles vieram na última semana, liderado pelo presidente da Câmara, vereador Marcos. Conversamos com a CESAM no amparo jurídico do nosso procurador Leandro e no amparo administrativo e legislativo do nosso competente legislador, assessor, doutor São Martim, e toda a equipe desta casa. Mais uma vez, no ditado popular, colocamos a CESAM na parede, mas não conseguimos avançar devido à legalidade. E aí, o vereador Marcos falou muito bem, há quantos anos essa Câmara, liderada pelo vereador Ezequias, vem lutando com a CESAM para conseguir investimento. Mas pode-se dizer, Ezequias, que a luta de vocês foi válida. Quase 30 milhões de investimentos em Ibatiba, 5 milhões no mandato do ex-prefeito Dr. Johnson na questão de água, 25 milhões agora no mandato do atual prefeito Zé Alcuri, na questão de esgotamento sanitário. Então, parabéns aos vereadores do passado que aqui estiveram, os ex-vereadores, que avançaram nesse tema. Parabéns a vocês, parlamentares, que nós conjuntamente, independente de facção política, independente de questão partidária, o Martinelli, vereador Silvio, quando nós dialogamos lá na CESAM, ele até imaginou que nós, vereadores que estávamos lá, era tudo oposição. Às vezes querendo dificultar, né, vereador Beto, o avançar desse projeto. Quando ele viu o nosso desejo, ele reconheceu o trabalho desta Casa Legislativa em nome de todos os parlamentares. Então, hoje a Câmara aprova, concluindo, um projeto de lei que garante à CESAM
permite a CESAM investimentos em Ibatiba na área de esgotamento sanitário, que permite ao nosso povo, em breve, ajudar a salvar o Rio Pardo, porque não vai sequer cair dentro da área urbana qualquer esgoto no nosso Rio Pardo. E possivelmente será o próximo local de captação de água para atender o nosso povo da zona urbana. E aí, vereador Carlos Alberto, eu peço a Vossa Excelência que interceda junto ao Executivo, então, já que não é prerrogativa de nosso mandato parlamentar, e que a Casa compreendeu que, devido à ilegalidade da proposição, não poderíamos votar, que o prefeito manda para esta Casa um projeto de lei estruturando o pró-rural de Santa Clara e de Criciúma. Aquele povo merece respeito, aquele povo merece receber na sua casa uma água digna, aquele povo merece a atenção do poder público, tanto executivo, legislativo, estadual, federal e municipal. Então, vereador Carlos Alberto, interceda junto ao Executivo, que ele mande para essa Casa uma estruturação do pró-rural. Finalizo dizendo, plano de saneamento, que estamos votando para os próximos 10 anos. Isso é uma grande conquista que essa Casa Legislativa estará deixando para os próximos legisladores, para os próximos gestores e para a população de Ibatiba. Parabéns a cada um de nós que estamos aprovando essa legislação. Obrigado. Continue a discussão. Senhor presidente, Você. o nobre vereador Luciano explanou muito bem o assunto, foi um dos líderes aí nessa discussão. Ele falou tudo sobre esse embate entre Câmara, Prefeitura e a CESAM. Mas quem ganha com isso é o município. Primeiramente, nós não temos outro prestador à altura para levar água de qualidade do município, a não ser a CESAM. Então já ficamos na mão dessa estatal. E o segundo ponto é que a cobrança vai existir desse tratamento de esgoto, mas ela só vai ocorrer depois que tiver 100% da obra concluída, ou seja, eles têm a previsão de concluir essa obra em 2018 e eles só vão começar a haver cobrança só após 2018. Não é como as demais concessões, que eles começam a cobrar primeiro para depois prestar o serviço. Só vão começar a cobrar depois que tiver 100% concluído. Isso é algo bom que foi conquistado aí. E segundo, é lembrar das cobranças do nosso nobre vereador Ezequias, que até apelidou o Paulo Rui de Paulo Ruim, através de tantas discussões, e hoje o novo chefe da CESAM, o Martinelli, vem com esse falar desse investimento em torno de 25 milhões para o nosso município, que isso é muito. Então, e só da gente pensar que o nosso rio não vai ter mais esgoto e que nós vamos poder simplesmente mudar nosso ponto de coleta, que hoje é um pequeno rio que vindo aqui do Córrego dos Rodrigues, para pegar a água do Rio Pardo, para nós consumirmos, é uma água que não vai ter esgoto nenhum, já vai ser uma grande vantagem para nós e para os próximos dos municípios que subsequentes vão pegando a água do Rio Pardo, que é a Iuna, que vai ser um dos maiores beneficiados com isso. Muito obrigado. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço o vice-presidente dessa casa que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 039/2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 39 de 2015, parecer o projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ibatiba, no exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Trata de projeto de lei de autoria do Poder Executivo para subvencioná-lo no exercício financeiro de 2016 no valor global de R$ 216 mil.
Da leitura propositura, em especial a sua justificativa, nota a indicação da finalidade a que se destina o projeto, que é firmar convênio com a PAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Ibatiba. Analisando a natureza jurídica desse ato, entendemos que o convênio é um ato administrativo complexo, em que as entidades públicas acordam com a outra e com outras entidades públicas ou privadas, desempenho conjunto por cooperação ou por colaboração de uma atividade de competência da primeira. Enquanto a ratificação do ato administrativo, passamos a observar que, com tal para sua validade, os convênios haverão de preencher de competência, formas, finalidades, motivação e objeto. Portanto, do caso presente, sua subvenção, as hipóteses de competência do município para deliberar sobre a matéria, não existindo óbices formais ou legais à tramitação da matéria, observando que para aprovação da matéria, o projeto dependerá de voto favorável da maioria simples, for o que dispõe o artigo 48 do caput da Lei Orgânica. Feitas as considerações, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade ao projeto de lei número 39 de 2015. Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer do projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a PAI. O presente convênio objetiva o estabelecimento de condições básicas de cooperação entre as partes, visando a melhoria e ampliação da prestação de serviços médicos, odontológicos, fisioterapêuticos, psicológicos, fonoaudiólogos, assistência social, bem como do ensino de aprendizagem, através de atendimento educacional. Como projeto de lei, veio a minuto do convênio com a indicação da dotação orçamentária própria para a assunção das despesas decorrentes do mencionado convênio, com recurso do Fundo Municipal de Ação Social. Destaca ainda que o repasse dependerá obrigatoriamente da prestação de contas das parcelas anteriormente recebidas. Feitas essas considerações que julgamos necessárias e cabíveis no que compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, analisar, manifestamos favoravelmente ao projeto de lei número 39 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Silvio Rodrigues de Oliveira, Elias Cândido da Silveira e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres das comissões do projeto de lei número 039/2015. Ninguém a discutir? Em votação os pareceres. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão o projeto de lei número 039/2015. Ninguém a discutir? Em votação o projeto de lei número 039/2015. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Parecer ao projeto de lei número 40 de 2015, que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Pestalozzi de Ibatiba no exercício financeiro de 2016 e de outras providências. Da leitura propositura, em especial sua justificativa, que é a Ibatiba subvencionará no exercício financeiro de 2016 o valor global de 150 mil e firmar convênio com a Pestalozzi de Ibatiba. O referido convênio, segundo o Poder Executivo, se faz necessário, tendo em vista que a instituição desenvolve atividades nobres dentro do município e de interesse público. Da análise da minuta do convênio, que segue anexo à presente promoção, bem como justificativa apresentada, vislumbramos a presença dos requisitos pré-falados da ato administrativo, bem como a exigência do artigo 111, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Portanto, do caso presente, sua subsunção às hipóteses de competência do município para deliberar sobre matéria, não existindo óbices formais ou legais da tramitação da matéria. Observe-se que para aprovação da matéria, o projeto dependerá de voto favorável da maioria simples, for do que expõe o artigo 48 do caput da Lei Orgânica. Fez as considerações, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade ao projeto de lei número 40 de 2015, de autoria do Poder Executivo, Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Puta que pariu essa palavra. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer do projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Pestalozzi de Ibatiba. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifestou-se pela legalidade da preposição. Com o projeto de lei, veio a minuto do convênio com a indicação da dotação orçamentária própria para a assunção das despesas decorrentes do mencionado convênio, com recurso do Fundo Municipal de Ação Social. Destaca ainda que o repasse dependerá obrigatoriamente da prestação de contas das parcelas anteriores recebidas, mediante a apresentação de documentos exigidos na cláusula 8ª do presente termo. Sendo assim, depois de análise dos autos da presente proposição, não vislumbramos nenhum óbice legal ou orçamentário na forma como estabelecida. Feitas essas considerações que julgamos necessárias e cabíveis no que compete à Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, analisar, manifestamos favoravelmente ao projeto de lei número 40 de 2015. Silvio Rodrigues de Oliveira, Elias Cândido da Silveira e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres das comissões do projeto de lei número 040/2015. Ninguém a discutir. Em votação, os pareceres
do projeto de lei número 040/2015. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 040/2015. Ninguém a discutir. Em votação, o projeto de lei número 040/2015. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre colega que faça a leitura do projeto de lei número 041/2015. Projeto de lei número 41 de 2015. Parecer do projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a CAMAG, Lar dos Velhinhos, do Caparaó, no exercício financeiro de 2016, da outras providências. Subvenção no exercício financeiro de 2016, no valor de R$ 35 mil. Dada a leitura da produtora, em especial sua justificativa, se nota que a indicação da finalidade em que destina o projeto que firmar convênio com a CAMAG, o referido convênio, segundo o Poder Executivo, se faz necessário, tendo em vista que estima a instituição desenvolve atividade de modo a melhorar a qualidade de vida da terceira idade. Analisando a natureza jurídica desse ato, entendemos que o convênio é ato administrativo complexo e de interesse comum. Da análise da minuta do convênio, que segue em anexo à prestação positiva, bem como a justificativa apresentada, vislumbramos a presença dos requisitos do pré-falado ato administrativo, bem como a exigência do artigo 111, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Para passo a matéria de natureza legislativa, uma vez que busca autorização para assinatura de convênio, indicando o artigo 3º do projeto orçamentário, portanto, surge de qualquer presente sua submissão às hipóteses de competência do município para deliberar sobre a matéria, não existindo óbitos formais ou legais na tramitação da matéria. Observe que, para a avaliação da matéria, o projeto dependerá de voto favorável da maioria simples, por o que dispõe o artigo 48, caput da Lei Orgânica. Feitas as considerações, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade. Carlos Alberto Santos, Orcílio Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer o projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a CAMAG, Lar dos Velhinhos. Como o projeto de lei veio a minuto do convênio com a indicação da dotação orçamentária própria para a assunção das despesas decorrentes do mencionado convênio, com recurso do Fundo Municipal de Ação Social. Sendo assim, depois de análise dos autos da presente proposição, não vislumbramos o óbito legal ou orçamentário na forma que se estabelece. Feitas essas considerações, julgamos necessárias e cabíveis no que compete à Comissão de Finanças e Tomada de Contas. Analisar. Manifestamos favoravelmente Silvio Rodrigues de Oliveira, Elias Cândida Silveira e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, os pareceres do projeto de lei número 041/2015. Ninguém a discutir? Em votação, os pareceres do projeto de lei 041/2015. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 041/2015. Ninguém a discutir? Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre colega Carlos Alberto que faça a leitura do projeto de lei número 042/2015. Parecer ao projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Sociedade São Vicente de Paulo de Ibatiba no exercício financeiro de 2016 e dar outras providências para subvencioná-la no exercício financeiro de 2016 no valor global de R$ 25 mil. Da leitura propositura em especial da sua justificativa, se nota a indicação da finalidade do sistema do projeto, que é firmar convênio com a Sociedade São Vicente de Paula. Analisando a natureza jurídica desse ato, entendemos que o convênio é ato administrativo complexo e de interesse comum. Da análise da minuta do convênio, que segue anexo à presente proposição, bem como a justificativa apresentada, vislumbramos a presença dos requisitos do pré-falado ato administrativo, bem como a exigência do artigo 111, parágrafo 1º do regimento interno dessa Casa de Leis. Para passa a matéria de natureza legislativa, portanto, existe do caso presente sua subvenção às hipóteses de competência do município para deliberar sobre a matéria, não existindo óbitos formais ou legais de tramitação da matéria. Feitas essas considerações, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade do projeto de lei número 42 de 2015. Carlos Alberto Santos, Orcílio Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer ao projeto de lei que autoriza o município de Ibatiba a firmar convênio com a Sociedade São Vicente de Paula. O presente convênio objetiva o estabelecimento de condições básicas de cooperação entre as partes, visando a continuidade da prestação dos serviços sociais aos munícipes que vierem depender da Capela Mortuária Pobre Lázaro. Com o projeto de lei via minuto do convênio, com a indicação da dotação orçamentária própria para a assunção das despesas decorrentes do mencionado convênio, com recurso do Fundo Municipal de Ação Social. Feitas essas considerações que julgamos necessárias e cabíveis no que compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, analisar, manifestamos favoravelmente ao projeto de lei número 42 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Silvio Rodrigues de Oliveira, Elias Cândida Silveira e Luciano Miranda Salgado.
Em discussão, os pareceres do projeto de lei número 042/2015. Ninguém a discutir. Em votação, os pareceres do projeto de lei número 042/2015. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei de número 042/2015. Ninguém a discutir. Em votação, o projeto de lei número 042/2015. Favoráveis, permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao nobre colega que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 007/2015. Projeto de lei complementar. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 007 de 2015. Parecer ao projeto de lei que complementa, que propõe alteração da lei número 97 de 2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba. Trata-se do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que visa alterar a lei número 97 de 2014, que dispõe sobre o sistema de controle interno do município de Ibatiba. A propositura pretende alterar, em síntese, o anexo 1 da lei número 97 de 22 de dezembro de 2014, permitindo também a concorrer para a vaga de auditor público interno os profissionais formados em ciências econômicas. Observando que a aprovação da matéria, o projeto dependerá de voto favorável da maioria simples. Feitas essas considerações, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela legalidade do projeto de lei complementar número 7 de 2015 do Poder Executivo. Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, o projeto de lei complementar número 7 de 2015. Parecer ao projeto de lei complementar que propõe alteração da lei número 97. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifestou-se pela legalidade da preposição. E a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifestou favoravelmente. Elias Cândida Silveira, Silvio Rodrigues de Oliveira e Luciano Miranda Salgado. Em discussão, aos pareceres do projeto de lei complementar 007/2015. Ninguém a discutir. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei complementar número 007/2015. Ninguém a discutir. Em votação, o projeto de lei número 007/2015. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Franqueio a palavra aos senhores vereadores para parte reservada e explicação pessoal. Não havendo mais tempo e nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a próxima sessão. Hoje não. João Lucas morreu, tá? Quem? É o de João Lucas. O que é? E declaro recesso parlamentar.